Você sente esta parede? Ele está sentado à sua frente, você ouve a respiração dele, mas ele é um absoluto desconhecido. Você faz perguntas tentando tatear uma conexão, mas recebe apenas um eco refletido em sua armadura impenetrável. Dentro de você, cresce um pânico silencioso. Você sente que ele está escondendo algo, mas não sabe como romper essa fachada fria. Esqueça o que lhe ensinaram. A psicologia comum aconselha: pergunte diretamente. Mas Carl Jung sabia. Uma pergunta direta provoca apenas a defesa do ego. Você tenta interrogar a máscara dele, sua fachada social. Mas a máscara só sabe mentir para se proteger. Para ouvir a verdade, precisamos encontrar o caminho para a alma dele. Nós temos as chaves para essas portas. Neste vídeo, vamos analisar 7 perguntas algoritmos. Isso não é manipulação. São perguntas que, como a água, infiltram-se através das pedras de sua defesa, contornando os guardiões da consciência. Você entenderá a verdadeira natureza do silêncio dele. Não é indiferença, é o medo da sombra. Você aprenderá a criar um espaço onde a mentira se torna impossível e encontrará a intimidade com a qual tinha medo de sonhar. A verdade pode queimar, mas só ela é capaz de libertar você dessa jaula de incerteza. Se você está pronta para olhar por trás da máscara, nós começamos. Vamos parar o tempo por um momento e olhar honestamente para o lugar onde você está agora. É um espaço cheio do eco retumbante de palavras não ditas. Você conhece essa sensação melhor do que ninguém. É o fenômeno doloroso e exaustivo da solidão a dois. Fisicamente, ele está presente. Ele senta à sua frente, toma café, seu corpo ocupa o lugar habitual no espaço da sua cozinha. Você pode estender a mão e sentir o calor da pele dele, mas emocionalmente, ele desceu para um bunker profundo e impenetrável, bateu a pesada escotilha de aço e girou a válvula por dentro. Entre vocês desceu um nevoeiro denso e frio. Você tenta romper através dele, faz perguntas, mas suas palavras parecem cair em algodão. Em resposta, apenas frases monossilábicas, um olhar que passa por você, para a tela do telefone ou para a janela, para onde você não está. E nessa atmosfera sufocante de reticências, ocorre com você uma transformação trágica. Você, uma mulher criada para o amor e a criação, forçosamente se transforma em um detetive suspeito em seu próprio quarto. Você começa a escanear a realidade em busca de ameaças. Você escuta a tonalidade da voz dele, tentando decifrar significados ocultos em um simples normal. Você analisa a duração das pausas dele, como um criminalista analisa evidências na cena do crime. Você observa exatamente como ele coloca o telefone na mesa, com a tela para cima ou para baixo. Isso destrói você por dentro. Isso corrói lenta, mas seguramente, seu senso de dignidade. Você odeia esse papel. Você não quer ser carcereira ou investigadora. Mas o fechamento dele, esse maldito jogo de esconde-esconde, não lhe deixa escolha. Você se sente humilhada pela necessidade de rastrear a verdade, de recolher migalhas de sua sinceridade como se fosse esmola. Essa sensação de que você deve hackear seu próprio marido apenas para saber quem ele é hoje é o fardo mais pesado que você carrega em silêncio. Dói em você, e muitas vezes a essa dor mistura-se um sentimento corrosivo de culpa. O crítico interno sussurra: talvez eu seja muito invasiva, talvez eu esteja sufocando, talvez eu seja apenas uma histérica exigindo atenção. Eu quero que você expire agora e me ouça. Você não tem culpa. Seu desejo de saber a verdade não é patologia e não é uma tentativa de controle total. É um instinto antigo e profundo de autopreservação. Para a psique feminina, clareza nos relacionamentos é sinônimo de segurança. Quando você bate em uma porta fechada, você não está tentando suprimi-lo. Você está apenas procurando terra firme sob os pés, no pântano movediço da incerteza. É normal querer saber com quem você divide a vida, mas é importante entender o outro lado da equação. Muitas vezes confundimos erroneamente o silêncio dele com frieza ou até crueldade. Parece-nos que ele silencia contra nós, mas do ponto de vista da psicologia profunda, isso quase nunca é assim. O silêncio dele não é um ataque,
É uma tentativa convulsa de preservar a si mesmo. É um conflito entre a sua necessidade de fusão emocional e a necessidade masculina dele, muitas vezes dolorosa, de autonomia. Ele se retrai não para punir você, mas para não se destruir. O silêncio dele não é uma arma apontada para o seu coração. É um escudo atrás do qual se esconde um menino assustado, com medo de cometer um erro, de parecer fraco ou insolvente aos seus olhos. Você não tem culpa em sua busca, mas todo esse tempo você cometeu um erro fundamental na navegação. Você batia na porta errada. Você enviava suas solicitações ao destinatário errado. Na vida cotidiana, no jantar ou no carro, você tenta falar com a persona dele. É a fachada social dele, sua máscara brilhante de bom rapaz, que ele usa para funcionar na sociedade. A persona é criada com um objetivo: agradar e evitar conflitos. E é exatamente por isso que ela mente. Você exige a verdade da persona dele, mas a persona é um diplomata treinado para mentir a fim de preservar uma paz frágil. Ela lhe dirá: está tudo normal, apenas para que você sorria, mesmo que por dentro ele esteja em chamas. A verdade vive em outro lugar. Ela foi exilada para um porão escuro e trancado de sua psique, que Carl Jung chamava de sombra. Lá, nessa escuridão, estão escondidos seus verdadeiros medos, sua vergonha ardente, seus desejos reprimidos e aquela vulnerabilidade que ele considera fraqueza. A sombra não é educada, mas apenas ela é real. Sua tragédia é que você tenta interrogar a máscara, mas a máscara é vazia. Para saber a verdade, devemos mudar radicalmente a tática. Devemos parar de bater na porta da frente e encontrar uma maneira de descer. Devemos convidar a sombra dele para a nossa fogueira. Eu lhe passarei essas 7 perguntas, mas agora mesmo peço que você pare. Existe uma enorme tentação de pular a teoria e ir direto para as ações. Pegar esta lista e fazer um novo interrogatório a ele hoje mesmo à noite. Não faça isso. Essas perguntas não são feitiços mágicos que funcionam por si sós. São instrumentos cirúrgicos precisos. E, como qualquer bisturi, em mãos inábeis podem causar danos em vez de curar. Se a sua disposição interna permanecer a mesma, a disposição de um caçador, encurralando a presa, até as palavras mais profundas soarão falsas. Ele sentirá a armadilha e sua defesa ficará ainda mais forte. Antes que eu lhe dê as chaves, você deve entender exatamente como essa fechadura complexa funciona. Caso contrário, você simplesmente quebrará a chave na fechadura e a porta emperrará definitivamente. Devemos analisar a anatomia do silêncio dele para entender como contornar seus guardiões e não atacá-los. Sem essa compreensão, essas 7 perguntas se tornarão para ele apenas uma nova forma mais sofisticada de tortura, que ele ignorará novamente. Vamos ser extremamente honestos e olhar para como geralmente se parece a sua tentativa de conversar. Na maioria das vezes, isso não se assemelha a um diálogo íntimo de 2 pessoas que se amam, mas a uma sessão judicial, onde você atua no papel de um promotor brilhante, mas implacável. Você se prepara, você reúne fatos, você constrói uma cadeia lógica impecável. Você prometeu estar às 7, chegou às 9. Você disse que ama, mas esqueceu o aniversário. Aqui está a captura de tela, aqui está a data, aqui está a sua promessa. Você comete o erro clássico do ataque lógico. Parece-lhe que se você o encostar na parede com provas irrefutáveis, ele não terá escolha a não ser se render, chorar e dizer a verdade. Você acha que o vencerá com a lógica. Mas nos relacionamentos, a lógica não é uma ferramenta de persuasão, é uma declaração de guerra. Assim que você se aproxima dele com essa pasta metafórica ou real de provas, no cérebro dele acende uma luz vermelha de alarme. Ataque! Ele deixa de ver em você a mulher amada, a parceira, a amiga. Ele vê em você um promotor cujo objetivo é acusar e punir. E o único objetivo dele nesse momento não é se abrir, não é ficar mais próximo, mas não dar depoimento. Ele entra em defesa total. Ele ou se fecha em um silêncio gélido ou começa a contra-atacar, apegando-se às suas palavras para confundir você.
E aqui entra em jogo o mito mais destrutivo em que milhões de mulheres acreditam. Se ele me amasse de verdade, ele contaria tudo sozinho. Você acha que a mentira ou o silêncio dele é a medida do amor dele por você? Isso é mentira. No momento do conflito, no momento em que o ego dele sente ameaça, o medo é sempre mais forte que o amor. É biologia. O medo de ser rejeitado, o medo de parecer mal, o medo de perder a face são instintos antigos de sobrevivência. Portanto, suas perguntas padrão: onde você estava? Por que você está calado? Diga-me a verdade. Não funcionam. Não são perguntas. São golpes de martelo na porta fechada do bunker. E quanto mais alto você bate, mais grossas se tornam as paredes que ele ergue. Você procura a verdade, mas usa métodos de guerra. E na guerra, como se sabe, a verdade morre primeiro. Para entender como mudar essa dinâmica, precisamos de um novo mapa do terreno. Imagine a psique do seu homem não como um quarto fechado, mas como um castelo medieval. Em algum lugar lá, na profundeza, na torre central, guarda-se a sua verdadeira essência, sua vulnerabilidade, seus sentimentos ternos, seus verdadeiros sonhos. Mas esse castelo é cercado por muros altos, e ao redor dos muros foi cavado um fosso profundo e largo, cheio de água turva. A mentira dele, a reticência dele, as respostas evasivas dele são esse fosso. O que você faz quando liga o modo promotor? Você pula nessa água turva. Você tenta atravessar o fosso a nado, lutando com os crocodilos das reações defensivas dele. Você gasta forças colossais, tentando quebrar as paredes com a testa ou escalar por cima delas com a ajuda de escadas lógicas. Mas isso é inútil. A arquitetura do castelo é tal que ele é inexpugnável por fora. A única maneira de entrar é fazer com que o dono do castelo, por sua própria vontade, baixe a ponte levadiça. Você deve entender uma coisa fundamental. Esse castelo não foi construído para não deixar você entrar pessoalmente. Ele foi construído ao longo de décadas, pedra por pedra, começando desde o tempo em que ele era um menino pequeno. A raiz da mentira dele não é malícia, nem desejo de machucar você. É um medo antigo e infantil de rejeição. Em algum momento, há muito tempo, ele aprendeu uma lição cruel. Se eles souberem como eu sou de verdade, deixarão de me amar. Talvez tenham dito a ele que bons meninos não se zangam, ou que homens não choram, ou que seus desejos são errados. Naquele momento, a psique dele se dividiu. Para sobreviver e manter o amor dos pais, e agora o seu, ele aprendeu a esconder sua parte verdadeira e desconfortável na masmorra e colocar guardas nas muralhas. A mentira para o homem é uma forma de adaptação. É um mecanismo de sobrevivência aprendido. Quando ele mente para você sobre seus sentimentos ou planos, não é um ataque a você. É uma reação de pânico da criança interior dele, que tem certeza. A verdade é mortalmente perigosa. Você ataca as muralhas sem entender que a guarnição lá dentro está morrendo de medo. A mentira dele não é uma arma de ataque. É uma barricada que ele ergueu porque tem certeza. Se você vir o verdadeiro ele, ficará horrorizada e irá embora. E enquanto ele acreditar nisso, a ponte nunca baixará. Pare. Espere um minuto. Antes de prosseguirmos, quero virar o holofote bruscamente. Falamos muito sobre ele, sobre seus muros, seu castelo, seus medos. Mas agora quero falar sobre você. Você diz que quer a verdade. Você a exige. Você perde o sono tentando encontrá-la. Mas permita-me fazer uma pergunta que pode parecer desconfortável, até cruel. De qual verdade você tem mais medo? Muitas vezes nos enganamos pensando que a verdade é um cobertor quente que nos acalmará. Não é assim. A verdade é água gelada. A verdade é fogo que queima os cenários. Se ele baixar essa ponte agora mesmo e disser o que realmente pensa, você tem certeza de que está pronta para ouvir? E se a verdade for que ele está entediado? E se ele sentir que o seu cuidado o sufoca? E se ele duvida do futuro de vocês juntos? Você implora pela verdade, mas se ele lhe disser que seus sentimentos esfriaram, ou que ele é fraco e está perdido, você suportará esse golpe sem se despedaçar? Ou no fundo da alma você apenas quer que ele lhe conte uma mentira de melhor qualidade?
Uma mentira que soe como "eu te amo" e "está tudo bem conosco"? Eis a pílula mais amarga que precisa ser engolida. Muitas vezes os homens mentem não porque são mentirosos patológicos, mas porque nós os ensinamos a isso. Sem palavras, apenas com sua ansiedade, tensão na voz, olhar suplicante, você transmite a ele o sinal. Por favor, não me diga nada ruim. Eu não vou aguentar. Preserve minha ilusão. Ele lê esse sinal instantaneamente. E ele mente para proteger você da sua própria reação. Eu quero que você pause este vídeo agora mesmo. Sério, aperte o pause e responda honestamente a si mesma a uma pergunta. Eu busco a realidade ou busco um calmante? Se ele lhe mostrar sua sombra, feia, egoísta, assustada, você ficará ou fugirá? Porque se você busca apenas confirmações da sua imagem ideal, essas 7 perguntas destruirão o seu mundo. Mas se você está pronta para encontrar uma pessoa real, e não um príncipe de conto de fadas, então aperte o play. Se você ainda está aqui, significa que escolheu a realidade. Você está pronta para seguir em frente. E agora, para entender a mecânica da conversa que está por vir, precisamos recorrer aos fundamentos da psicologia analítica de Carl Jung. Muitas vezes pensamos que o homem esconde seus sentimentos porque quer escondê-los. Mas Jung nos abre uma perspectiva muito mais profunda e trágica. Muitas vezes, o homem não diz a verdade sobre seus sentimentos simplesmente porque ele mesmo não a conhece. Jung introduziu o conceito de anima. É a imagem arquetípica da mulher que vive no inconsciente de cada homem. A anima não é apenas a parte feminina da alma dele. É uma ponte. É o único condutor que conecta sua mente fria e lógica, logos, com o mundo das emoções profundas, da intuição e da própria vida, eros. A ânima é a guardiã das chaves do coração dele. O problema do homem moderno é que sua educação, a sociedade, toda a cultura do vencedor de sucesso, o forçam a reprimir a ânima. Dizem a ele, seja duro, seja lógico, não seja uma menininha. E ele corta essa conexão. Ele concreta esse poço. Como resultado, temos um fenômeno que pode ser chamado de analfabetismo emocional. Quando você pergunta a ele, o que você sente por nós? Ele entra em estupor. Não porque ele seja um vilão, mas porque você pede a ele para ler um texto em uma língua que ele esqueceu há muito tempo. Dentro dele há um filme mudo. Ele vê imagens, sente ansiedade ou peso, mas não tem palavras para nomear isso. E é aqui que nasce a mentira. Quando ele não consegue encontrar a resposta dentro, sua mente lógica começa a construir uma resposta fora. Ele não mente no sentido literal da palavra. Ele inventa uma versão aceitável da realidade para preencher o vazio e acalmar você. Ele diz o que, segundo lhe parece, deve soar lógico. Portanto, aquelas 7 perguntas para as quais estamos passando não são instrumentos de interrogatório, são instrumentos de restauração. Não tentaremos arrancar fatos dele com pinças. Usaremos essas perguntas como feitiços para restaurar a conexão dele com a própria ânima. Nós o ajudaremos a tatear essa ponte. Seu papel muda. Você não é mais uma investigadora exigindo depoimentos. Você se torna uma guia. Ele silencia não porque guarda um segredo terrível, mas porque perdeu o dicionário dos próprios sentimentos. E com a ajuda dessas perguntas, você se tornará aquela que devolverá a ele essa linguagem. Agora que entendemos a teoria e vemos o mapa da alma dele, chegou a hora de pegar as ferramentas. Mas antes que eu pronuncie a primeira pergunta, você deve ouvir a advertência principal. Essas perguntas não podem ser feitas na correria. Não podem ser jogadas por cima do ombro enquanto você lava a louça, ou gritadas no engarrafamento, ou escritas no mensageiro. A alquimia é a arte da transformação, e para qualquer transformação é necessário um vaso hermético. Jung chamava isso de temenos, um espaço sagrado e protegido. Você deve criar um ritual. Desligue os telefones, remova o ruído excessivo. Crie um silêncio que não pressione, mas convide. Sente-se de modo que seus olhos estejam no mesmo nível. Você deve criar uma atmosfera onde o tempo para. Apenas em tal temenos, a psique dele se sentirá segura o suficiente para tirar a armadura.
Então, nós começamos. Pergunta número 1. A chave para a sombra. Pergunte a ele, olhando diretamente nos olhos, mas com a máxima suavidade. O que há em você que, como você teme, eu possa julgar? Por que isso funciona? Geralmente perguntamos, o que você está escondendo? Isso soa como acusação, e a sombra instantaneamente se esconde mais fundo. Esta pergunta é uma jogada genial. Ela não exige fatos, ela se dirige à emoção, ao medo e à vergonha. Você antecipadamente dá a entender a ele. Eu sei que você não é perfeito. Eu sei que você tem um lado sombrio e eu não fujo dele. Estou pronta para olhar para ele. Essa pergunta desarma, porque não exige justificativas. Ela convida a dividir o fardo da imperfeição. Você legaliza o direito dele de ser mau aos seus olhos. E é exatamente isso que, paradoxalmente, o faz querer ser honesto. Pergunta número 2. A chave para a criança interior. Esta pergunta pode ser dolorosa para você, mas é necessária. Pergunte. Diga honestamente em que momentos você se sente mais solitário ao meu lado. Escute a formulação. Não perguntamos, por que você se afastou? Isso é uma repreensão. Perguntamos sobre a vivência dele. Os homens são acostumados a usar a máscara da autossuficiência. Admitir solidão para um homem significa admitir fraqueza. Mas quando você faz essa pergunta, você valida os sentimentos dele. Você diz, eu vejo que às vezes você sente frio mesmo ao meu lado. E isso hackeia a defesa da criança interior dele, que está sentada no bunker. Em vez de se defender de você, ele pela primeira vez recebe a oportunidade de reclamar para você sobre a dor dele. E nesse momento ele deixa de ver em você uma inimiga. Pergunta número 3. A chave para os valores. Esta pergunta visa contornar a persona social dele e chegar aos seus verdadeiros desejos. Se você pudesse viver a vida novamente, o que você mudaria agora mesmo, sem pensar? Para que isso serve? O homem muitas vezes mente ou silencia porque vive segundo um roteiro alheio. Trabalho, hipoteca, obrigações. Ele reprime seus verdadeiros sonhos, considerando-os estúpidos ou impossíveis. Essa pergunta dá a ele permissão para a fantasia. Ela é segura porque é hipotética, se você pudesse. Mas a resposta a ela lhe dará o mapa da alma dele. Ele pode dizer, eu não seria advogado ou eu viveria perto do mar. Nessa resposta não há mentira, porque a persona desliga quando falamos do irrealizável. E é exatamente aqui que você verá os valores reais dele e os arrependimentos que envenenam sua vida e o fazem se fechar em si mesmo. Descemos mais fundo. Se as 3 primeiras perguntas diziam respeito ao passado dele e à sua criança interior, as 4 seguintes são direcionadas ao território mais difícil, à dinâmica do relacionamento de vocês e à essência existencial dele. Aqui a tensão aumentará, mas é aqui que estão escondidos os maiores tesouros. Pergunta número 4. A chave para a projeção. Esta é, talvez, a pergunta mais corajosa que uma mulher pode fazer a um homem. Ela exige de você uma enorme força de espírito, porque você devolve a responsabilidade para si mesma para tirar a armadura dele. Pergunte, o que eu faço que faz você se sentir insuficiente? Sinta a diferença. Geralmente, quando um homem se fecha ou reage mal, perguntamos, por que você reage assim? Ou, o que há de errado com você? Isso é um ataque. Mas a pergunta número 4 é uma rendição total no bom sentido. Você se dirige à principal ferida masculina, o medo de ser insolvente. Os homens frequentemente projetam esse medo nas mulheres. Parece-lhes que o seu olhar, o seu suspiro, a sua crítica confirmam que eles são fracassados. Fazendo essa pergunta, você diz, eu não quero ser o espelho dos seus fracassos. Diga-me, onde eu piso no seu calo dolorido? Isso instantaneamente transforma você de juiz em aliada. Ele para de se defender, porque vê que você está pronta para mudar seu comportamento pelo conforto dele. E em resposta, ele provavelmente lhe dirá a verdade sobre o quanto ele precisa da sua aprovação. Pergunta número 5. A chave para a anima, sentimentos. Como já dissemos, muitos homens têm o dicionário emocional atrofiado.
Esta pergunta ajuda a restaurá-lo. Pergunte: qual emoção é mais difícil para você expressar para mim? Preste atenção. Não perguntamos o que você sente. Isso é muito abstrato. Perguntamos sobre a dificuldade. Antecipadamente legalizamos o fato de que expressar sentimentos é difícil. Isso remove a vergonha. Ele pode responder: é difícil para mim mostrar medo, ou é difícil para mim mostrar o quanto sou apegado a você. Essa pergunta funciona como uma comporta. Você dá permissão para a existência de emoções proibidas. Você comunica ao subconsciente dele: aqui é seguro ser fraco. Aqui é seguro estar triste. E muitas vezes, após essa pergunta, a represa se rompe. Pergunta número 6. A chave para o medo do futuro. A indiferença masculina aos planos, sua falta de vontade de falar sobre casamento, filhos ou mudança, muitas vezes mascara um terror paralisante. Pergunte diretamente: o que você teme no nosso futuro? Não o que você quer, mas o que você teme. A pergunta: o que você quer? Impõe obrigações. A pergunta sobre o medo liberta. Talvez ele tenha medo de não aguentar financeiramente. Ou tenha medo de que a rotina mate a paixão. Ou tenha medo de se tornar tão infeliz quanto o pai dele. Enquanto esse medo não for nomeado, ele o controla das sombras, forçando-o a frear e sabotar o relacionamento. Assim que o medo é verbalizado, ele perde sua força demoníaca. Trazendo esse medo para a luz, vocês poderão discuti-lo como um problema real e não bater a cabeça na parede do "eu não sei dele". Pergunta número 7. A chave para o sentido self. E finalmente, a última, a mais profunda, quase mística pergunta. Ela é direcionada além da persona, além dos papéis de marido, pai, provedor. Ela é direcionada ao núcleo do seu ser. No momento de silêncio e proximidade, pergunte: quem é você quando ninguém está olhando? Essa pergunta arranca todas as máscaras. Na sociedade, ele é um conjunto de funções. Ele deve ser forte, bem-sucedido, competente. Mas quem é ele a sós consigo mesmo? No que ele pensa antes de dormir? Sobre o que ele cala, olhando para as estrelas? Essa pergunta convida o self dele a entrar em cena. É o momento da verdade. A resposta pode ser inesperada. Sou um viajante cansado. Sou um sonhador. Sou um menino pequeno que se perdeu. A 7ª pergunta é um olhar no espelho da alma, onde não há espectadores, não há avaliações, há apenas a pura essência. E se ele lhe responder a essa pergunta, saiba: entre vocês não há mais paredes. Vocês se encontraram de verdade. Talvez agora você esteja pensando: isso soa bonito na teoria, mas funcionará com meu marido? Ele é uma rocha. Permita-me contar a história de Anna e James. Eles eram casados há 10 anos. De fora, um casal ideal. Mas dentro de casa reinava uma guerra fria. James chegava do trabalho tarde, jantava em silêncio, com o rosto no telefone, e ia dormir virado para a parede. Anna, por anos, interpretou o papel de detetive. Toda noite começava com um interrogatório. Onde você estava? Por que não ligou? No que você está pensando? James respondia monossilabicamente. No trabalho. Esqueci. Em nada. Era um beco sem saída. Anna sentia como morria de solidão ao lado de uma pessoa viva. Certa noite, após ver um material semelhante, Anna decidiu arriscar. Ela não pôs a mesa, não ligou a TV. Ela simplesmente se sentou em frente a James quando ele chegou e, em vez da habitual repreensão, "Você se atrasou de novo", olhou nos olhos dele. No quarto pairou um silêncio pesado e tilintante. James ficou tenso, esperando o ataque. Seus ombros subiram. Ele se preparou para se defender. Mas Anna respirou fundo e calmamente, quase num sussurro, fez a pergunta número 2. James, diga-me honestamente, quando você se sente mais solitário ao meu lado? James paralisou. Ele abriu a boca para soltar o habitual, não fale bobagem. Mas as palavras ficaram presas na garganta. A pergunta foi tão inesperada, tão desprovida de acusação e cheia de dor, que sua defesa automática falhou. Ele olhou para Anna, não para uma esposa que reclama, mas para uma mulher que também sofre. Passou-se 1 minuto, o segundo. Anna não o apressava,
embora o coração batesse descontrolado. E de repente o rosto de James, sempre tão pétreo e composto, começou a mudar. Os lábios tremeram. Ele baixou os olhos para as próprias mãos. "Quando você me pergunta sobre dinheiro", disse ele finalmente com uma voz rouca, estranha. "Quando você olha para mim com a expectativa de que eu resolva tudo. Nesses momentos eu me sinto não um marido, mas um caixa eletrônico que está prestes a quebrar. Eu sinto que se eu cair, você não vai me levantar, vai se decepcionar." E então aconteceu o que Ana não via desde o casamento deles. Pela bochecha de James rolou uma lágrima. Uma única e avarenta lágrima masculina, atrás da qual se escondiam anos de medo reprimido de não corresponder às expectativas. Pela primeira vez em 10 anos, o silêncio entre eles não era vazio, mas cheio de sentido. A represa ruiu. Naquela noite, eles não resolveram todos os seus problemas. Eles não se tornaram o casal ideal do comercial de iogurte. Mas eles falaram de verdade pela primeira vez. James contou sobre seu medo da falência, sobre o qual silenciava há 3 anos. Ana contou sobre seu sentimento de inutilidade. Foi doloroso, foi assustador, mas foi real. E nessa realidade eles finalmente se encontraram. A história de James e Ana não é apenas uma bela ilustração. É um espelho no qual você olha agora. E enquanto você digere essa cena, enquanto sente os ecos da dor deles e da libertação deles, quero fazer uma pausa e virar a câmera 180 graus. Gastamos muito tempo discutindo os medos dele, a sombra dele, a defesa dele. Nós armamos você com 7 chaves poderosas capazes de abrir o castelo dele. Mas na psicologia, assim como na física, atua uma lei imutável. Cada ação gera uma reação. O diálogo é uma rua de mão dupla. Você não pode convidar alguém para um espaço de honestidade absoluta permanecendo em um abrigo seguro. Você não pode exigir que ele tire a armadura se você mesma está diante dele, blindada em sua retidão. Portanto, agora quero fazer a você uma pergunta que exige de você a mesma coragem que você espera dele. Olhe mais uma vez para esta lista de 7 perguntas. Leia-as atentamente. E pergunte a si mesma: qual dessas 7 perguntas assusta você mesma mais? Não tenha pressa. Escute seu corpo. Em qual ponto seu estômago se contraiu? Em qual pergunta você teve vontade de desviar o olhar? Talvez seja a pergunta número 4. O que eu faço que faz você se sentir insuficiente? Por que ela assusta? Porque fazendo-a, você voluntariamente desce do pedestal de esposa ideal ou vítima das circunstâncias. Você admite que também pode causar dor. Você se abre para a crítica, e isso é assustador. Ou talvez a paralise a pergunta número 6. O que você teme no nosso futuro? Ela assusta você porque no fundo da alma você sabe a resposta. Porque você mesma teme a mesma coisa, mas vocês têm um pacto velado de silêncio, e quebrá-lo significa tornar a ameaça real? Ou talvez seja a pergunta número 7. Quem é você quando ninguém está olhando? Você tem medo de descobrir que a pessoa com quem divide a cama, na verdade, sonha com uma vida onde não há lugar para o modo de vida atual de vocês? Entenda uma coisa importante. A coragem de fazer a pergunta é apenas metade do caminho. A coragem de respondê-la a si mesma é onde começa a verdadeira transformação. Se você sente medo diante de uma determinada pergunta, isso não significa que ela não deva ser feita. Pelo contrário, é um marcador. É uma seta vermelha no mapa da sua alma indicando: cavar aqui. Seu medo é um indicador de onde exatamente em seu relacionamento a energia está bloqueada. É exatamente onde é mais assustador que reside o potencial para o avanço mais poderoso. Nós não somos aqui apenas espectadores, somos uma comunidade de buscadores. E quero convidar você à honestidade agora mesmo. Desça aos comentários. Não escreva longas histórias se não quiser. Apenas escreva o número da pergunta. Escreva: o número 4 me assusta ou tenho medo de fazer a número 2. Faça isso. Para quê? Porque quando você vir centenas de outros comentários, quando vir que não está sozinha nesse medo, ele perderá o poder sobre você. Você verá que milhões de mulheres estão diante do mesmo abismo, e esse sentimento de unidade lhe dará forças para dar o primeiro passo na vida real.
Escreva seu número. Reconheça seu medo. E vamos ver o que faremos com essa verdade a seguir. Você fez isso. Você fez a pergunta. E talvez a resposta que você recebeu não lhe trouxe alívio. Talvez ela lhe tenha trazido dor. Não vamos ser ingênuos. Muitas vezes romantizamos a verdade, imaginando-a como uma luz que instantaneamente dispersa a escuridão e traz alegria. Mas na realidade, a verdade muitas vezes vem como um soco no estômago. Ela pode ser espinhosa, desconfortável, até ofensiva para o seu ego. Ele pode dizer que está cansado da sua tutela. Ele pode admitir que a atração dele diminuiu. Ele pode verbalizar dúvidas que farão o chão sumir sob seus pés. E nesse momento, seu primeiro instinto será o desejo de cancelar tudo. Tapar os ouvidos, fugir, gritar. Cale-se, deixe tudo como estava. Parecerá a você que tudo está desmoronando. Mas estou aqui para lhe dizer, o que você sente não é o fim. É o começo necessário e inevitável. Carl Jung, estudando antigos tratados alquímicos, descobriu que o processo de transformação do chumbo em ouro sempre começa com uma etapa que os alquimistas chamavam de nigredo, enegrecimento. É o estágio de decomposição, apodrecimento, dissolução. Antes que a matéria possa se transformar em uma forma superior, sua velha forma deve morrer e enegrecer. Seu relacionamento agora passa pelo estágio de nigredo. O que está desmoronando e causando dor a você não é o seu amor. São as suas ilusões que estão desmoronando. São os cenários de família ideal que você construiu por anos para esconder a verdade de si mesmos que estão queimando. É doloroso? Sem dúvida. O fogo sempre queima. Mas sem esse fogo, sem esse enegrecimento das velhas formas, o nascimento de uma união nova e viva é impossível. Para que o ouro apareça, a matéria deve enegrecer. Sua dor pela verdade dele é o fogo no qual queimam suas ilusões. Portanto, quando você ouvir uma verdade desagradável, não a receba como um arauto do Apocalipse. Ressignifique-a. Olhe para ela como uma mestra. Se ele lhe fala sobre sua dor ou descontentamento, isso significa que ele está vivo. Isso significa que ele confia em você o suficiente para mostrar sua escuridão. Antes, essa escuridão estava trancada dentro dele, envenenando-o e matando invisivelmente a conexão de vocês. Agora ela saiu para fora. Sim, ela está entre vocês. E ela é feia. Mas agora é possível trabalhar com ela. Você deve fazer uma escolha fundamental, digna de um filósofo estoico. O que você escolhe? Uma mentira doce e pegajosa que a embala em um coma confortável enquanto o relacionamento morre de necrose? Ou uma verdade amarga e brusca que causa dor, mas limpa a ferida e inicia o processo de cura real? Lembre-se, a dor da verdade é a dor do crescimento. A dor da mentira é a dor da morte. Escolha o crescimento, mesmo que agora lhe pareça que você está sobre cinzas. É exatamente das cinzas que renasce a fênix. Chegamos ao momento mais perigoso de todo o processo. É aquele ponto crítico onde quebram 90% das tentativas de restaurar a proximidade. Imagine, ele respondeu. Ele lhe disse a verdade. E essa verdade acabou sendo quente, desconfortável ou até injusta. Nesse momento, dentro de você dispara um reflexo antigo. Seu ego, ferido pelas palavras dele, quer se defender imediatamente. Você sente um nó de mágoa subir a garganta, e na ponta da língua giram palavras de acusação. Como você pode pensar assim? Depois de tudo o que fiz por você? Você não tem razão. Pare, respire. Se você ceder a esse impulso agora, se explodir em raiva ou desmoronar em lágrimas de acusação, você perdeu. Você confirmará com as próprias mãos o pior pesadelo dele. A verdade não é segura. Se eu me abro, eu apanho. Se você puni-lo pela honestidade com sua reação emocional, ele aprenderá a lição instantaneamente. Na próxima vez é preciso mentir. E a porta se fechará, talvez para sempre. Aqui você precisará de uma habilidade que na psicologia profunda se chama contenção. Imagine-se como um cálice, um vaso sagrado. As emoções dele, os medos dele, os pensamentos confusos dele são um líquido fervente, ácido ou lava. Ele derrama isso em você
porque ele mesmo não consegue segurar. A tarefa do cálice é aceitar esse líquido e manter sua forma, sem rachar com o calor e sem derramar o conteúdo de volta em quem o despejou. Ser um recipiente não significa tolerar humilhações. Significa possuir uma capacidade interna suficiente para suportar o caos de outra pessoa sem se destruir. Como fazer isso tecnicamente? Ajudará você a técnica do ego observador. No momento em que ele lhe diz coisas desagradáveis, mentalmente dê um passo para trás. Saia do epicentro da sua raiva. Imagine que você está sentada no cinema e olha para si mesma de lado. Diga a si mesma: eu vejo que a mágoa está subindo em mim. Eu sinto meu coração bater. Dói, mas eu não sou a minha mágoa. Eu sou maior que essa emoção. Não se funda com sua reação. Observe-a como uma nuvem flutuando no céu, mas permaneça o céu. Sua tarefa nesse momento é ouvir. Apenas ouvir. Não discutir, não se justificar, não ensinar a viver. Apenas estar presente. Acenar com a cabeça, respirar, segurar o espaço. Isso exige uma disciplina espiritual colossal. É muito mais simples gritar, mas exatamente a capacidade de ser um recipiente é a forma suprema de poder feminino. O homem, por sua natureza, muitas vezes é cheio de caos e luta interna. Ele busca inconscientemente uma mulher que possua gravidade psíquica suficiente para ordenar esse caos. Ele busca aquela que não desmoronará com a escuridão dele. Quando ele vê que você está firme, que você ouve a verdade mais terrível dele e não foge, não ataca, não morre, acontece um milagre. Ele começa a sentir segurança absoluta. Ele entende. Ela pode suportar isso. Ela é mais forte que meus demônios. Sua capacidade de não derramar a verdade dele, mesmo que ela esteja fervendo, é o que faz de você o único refúgio dele. E é exatamente nesse refúgio que nasce o amor que é impossível destruir com tempestades cotidianas. Então você se manteve sob controle. Você se tornou um recipiente. Você ouviu a verdade dele sem interromper e sem revirar os olhos. Agora chega o momento em que você precisa responder algo. E é exatamente aqui que a maioria das mulheres comete um erro fatal, riscando todos os esforços anteriores. Seu cérebro, movido pela ansiedade, começa a procurar febrilmente uma solução. Você tem vontade de dizer: bem, isso não é tão terrível, não se preocupe. Ou você só precisa descansar, ou, o que é pior, eu te avisei. Pare. Agora mesmo eu introduzo uma proibição estrita. Neste diálogo, neste espaço sagrado, são proibidas 3 coisas. Conselhos, você precisa fazer assim. Avaliações, isso é estúpido, isso é errado. Consolos, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque quando um homem lhe abre sua vulnerabilidade e você começa a dar conselhos, você instantaneamente se transforma de mulher amada em mamãe. Você fica por cima. Você transmite a ele: você é pequeno e estúpido. Você não dá conta. Deixe que eu conserto sua vida. Isso castra a masculinidade dele e o faz se arrepender de ter se aberto. Ele não precisa de um consultor. Ele precisa de uma testemunha. O que fazer então? Use a técnica que na psicologia se chama espelho. Sua tarefa não é interpretar as palavras dele, não discutir com elas e não corrigi-las. Sua tarefa é devolvê-las a ele, limpas de suas emoções. Você deve se tornar um espelho limpo no qual ele possa ver a si mesmo. O algoritmo é simples, mas exige disciplina de ferro. Use a fórmula: eu ouço que você... retorno do sentimento ou sentido dele. Vamos analisar com exemplos. Exemplo 1. Ele diz: eu sinto que estou sufocando. Você controla constantemente cada passo meu. Não tenho ar para respirar. Sua velha reação: defesa. Eu não controlo. Eu só cuido de você e você é um ingrato. Resultado: escândalo. Reação: espelho. Faça uma pausa. Olhe nos olhos dele. Diga calmamente: eu ouço que você sente uma forte pressão. Parece-lhe que meu cuidado tira sua liberdade, e isso é pesado para você. Exemplo 2. Ele diz: eu não sei o que quero. Parece-me que estou indo para lugar nenhum. Sua velha reação: conselho.
Você só precisa mudar de emprego ou fazer um curso. Resultado, ele se sente um fracassado. Reação. Espelho. Soa como se você tivesse perdido sua bússola interna e agora sente confusão e vazio. Sente a diferença? Você não concordou que é uma tirana. Você não disse que ele tem razão. Você fez algo mais importante. Você validou a vivência dele. Você disse, eu vejo a sua dor. Ela é real para você. E eu a aceito. Quando um homem ouve suas palavras devolvidas a ele com respeito e sem distorções, acontece a mágica. Os ombros dele descem. A respiração dele se nivela. Ele não precisa mais gritar ou se defender para ser compreendido. Ele entende. Ela me ouviu. Esse exercício exige prática. A língua coçará para dar um conselho ou se justificar. Morda a língua. Seu objetivo agora não é ganhar uma discussão, mas criar uma conexão. Não o conserte. Ele não é uma torradeira quebrada. Apenas mostre a ele a si mesmo no espelho da sua compreensão. E esse espelho será o primeiro passo para a cura dele. Olhe para si mesmo agora. Você sente como a energia mudou? No início deste vídeo falávamos de uma mulher que está de joelhos diante de uma porta fechada, implorando migalhas de atenção. De uma mulher detetive, exausta de suspeitas. Esqueça essa imagem. Ela não tem mais relação com você. Agora mesmo você recupera sua coroa. Você não é mais vítima do silêncio dele. Você não é mais refém do humor dele. Você é a iniciadora da verdade. Você é aquela que tem nas mãos as chaves de todas as portas. Perceba esse poder. Você parou de esperar que ele se digne a conversar. Você assume a responsabilidade pela qualidade da sua vida em suas mãos. Você se aproxima desse castelo, não como uma suplicante, mas como a dona que tem pleno direito de saber o que acontece em seus domínios. Eu sei, em algum lugar no fundo da alma, ainda treme o medo. E se a verdade for insuportável? E se essas perguntas levarem ao fim do relacionamento? Eu lhe responderei como um guerreiro da luz. Que assim seja. Se a verdade destruir seu relacionamento, significa que esse relacionamento foi construído sobre a areia e ele desmoronaria de qualquer jeito, só que mais tarde, soterrando você sob os escombros de anos desperdiçados. Não tenha medo da destruição das ilusões. Tenha medo da vida em uma cripta bonita, mas sufocante, de mentiras. Mesmo se a resposta às suas perguntas for a separação, isso não é uma derrota. É a maior vitória. É a vitória da realidade sobre a fantasia. É a vitória da sua dignidade sobre o medo da solidão. É melhor caminhar orgulhosamente sozinha pela terra firme da verdade do que rastejar eternamente pelo pântano da reticência, de mãos dadas com um fantasma. A verdade a torna invulnerável. Uma pessoa que sabe a verdade e está pronta para aceitá-la é impossível de humilhar, impossível de enganar, impossível de usar. Assim que você concorda em ver as coisas como elas são, você se torna a criadora do seu destino. Você deixa de ser um personagem no roteiro dele e se torna a autora do seu próprio. Endireite as costas, respire fundo. Você está armada com o conhecimento, está protegida pela sabedoria e tem um mapa. Aquele que não teme a verdade não pode ser vencido. Você não é mais uma suplicante. Você é a dona do seu destino. E com essa força, você é invencível. Percorremos um longo caminho. Começamos em um quarto apertado e abafado de suspeitas, onde você se sentia uma detetive recolhendo provas. Passamos pelos porões escuros da sombra, pelos fossos frios da defesa, pelo fogo da verdade dolorosa. E agora estamos no topo. Olhe para trás. Olhe para essas 7 perguntas que agora estão em seu arsenal. Agora você entende que o verdadeiro objetivo delas nunca foi simplesmente saber onde ele estava ou por que não ligou. Isso seria muito pequeno para você. Essas perguntas não são uma maneira de obter informações, são uma maneira de obter a alma. Muitas vezes confundimos fatos e verdade. Fatos são a que horas ele chegou e quanto dinheiro gastou. Isso é estatística morta. A verdade é o que acontece no coração dele quando ele olha para você. A verdade é o que dói nele quando ele silencia. As 7 perguntas que analisamos são fórmulas alquímicas. Elas transformam o chumbo do distanciamento no ouro da proximidade. Você não pergunta mais: por que você mente para mim?
Você diz: mostre-me quem você é, porque eu sou forte o suficiente para aceitar você por inteiro. A verdade não é uma arma com a qual se pode ferir, e não é um escudo com o qual se pode cobrir. A verdade é a única forma possível de conexão entre duas pessoas adultas. Todo o resto é apenas teatro de sombras. E hoje você decidiu deixar a plateia e sair para o palco real. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Permita-me mostrar a você por que fizemos tudo isso. Imagine um relacionamento onde não há mais medo. Imagine uma casa onde não há quartos trancados. Não há bunkers. Não há fossos com crocodilos. Imagine que você está sentada em frente a ele e entre vocês há um ar cristalino. Você não precisa adivinhar o que ele pensa, ele diz. Ele não precisa ter medo de que você julgue a sombra dele. Ele sabe que você a viu e a aceitou. Isso é assustador? Ah, sim. É vertiginosamente assustador. Viver sem máscaras significa estar com as almas nuas uma diante da outra, sem pele, sentindo cada sopro de vento. Mas Carl Jung chamava esse estado de Mysterium Conjunctionis, o mistério da conjunção, ou casamento sagrado. Este é o encontro não de duas personas, não de dois bons cônjuges interpretando seus papéis. É o encontro de dois selves. É o amor que passou pelo fogo do nigredo, pela dissolução das ilusões e se temperou na verdade. Nesse futuro, os conflitos não desaparecerão, mas deixarão de ser destrutivos. Eles se tornarão pontes. Nesse futuro, o silêncio dele não será um muro, mas apenas silêncio no qual ambos descansam. Nesse futuro, vocês não são mais duas metades tentando preencher o vazio um do outro. Vocês são dois universos inteiros que decidiram girar na mesma órbita. Essa é a proximidade com a qual você sonhava quando era uma menina pequena e que você merece agora como uma mulher sábia. Eu sei que agora, segurando essas chaves nas mãos, você pode sentir um tremor. A tarefa parece enorme. O medo diante da primeira pergunta pode apertar a garganta. Pode parecer a você que está diante dessa montanha em completa solidão. Mas não é assim. Sinta isso agora mesmo. Neste exato segundo, enquanto soa a minha voz, milhões de mulheres ao redor do mundo olham para as telas de seus telefones e sentem o mesmo que você. Milhões de corações batem em uníssono com o seu, desejando romper a parede do silêncio. Milhões de almas buscam o caminho para sair do labirinto da solidão a dois. Você é parte de uma enorme e invisível irmandade de buscadoras da verdade. Sua dor é uma dor universal. Sua esperança é a nossa esperança comum. Você não está sozinha nessa busca. E cada vez que uma de vocês encontra em si a coragem de fazer uma pergunta honesta e suportar uma resposta honesta, o mundo se torna um pouco mais luminoso. Você faz esse trabalho não apenas para si mesma, você cura o inconsciente coletivo de todos os relacionamentos. Nossa jornada chega ao fim, mas o seu trabalho está apenas começando. Você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo e voltar para o mundo habitual, seguro, mas abafado das ilusões. Você pode continuar brincando de detetive e vítima. É fácil. Não exige esforço. Ou você pode dar um passo para o desconhecido. Se você sente que está pronta não apenas para ouvir, mas para mudar o tecido da sua realidade. Se você quer explorar as profundezas onde outros têm medo até de olhar, se você quer entender a psicologia não como um conjunto de termos secos, mas como uma magia viva de transformação, fique conosco. Este canal não é para todos. Não damos conselhos simples de como segurar um homem. Aqui nós lidamos com a arquitetura da alma. Inscreva-se agora mesmo. Faça isso não apenas como um clique do mouse, mas como um ato de escolha consciente. Clique no sino. Que o toque dele se torne para você um sinal de despertar, um lembrete de que você não está mais dormindo. Nos comentários escreva: eu escolho a verdade. Que isso se torne seu primeiro manifesto. Vá até ele. Crie seu têmenos. Faça a pergunta e não tenha medo de nada. Lembre-se, quando as máscaras caírem, restará apenas o que é real. E isso é a única coisa sobre a qual se pode construir a eternidade. Domine a verdade e você dominará o seu destino.